Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Rare Rip, né? Espero que estejam curtindo, a gente causando aí, acho que a pretensão é essa. E aí, então, tranquilidade? E aí, Cone? Beleza, tranquilo. E aí, como foi a Páscoa? Meus ovos? Meus Esse ovos ano, de Páscoa. todo ano minha mãe compra pra mim e pro meu irmão. Esse ano não teve. Eu nunca fiz questão. Eu também sempre caguei. Eu não é nem pelo motivo religioso. Eu com doce mesmo, eu não... Não, eu com doce... chocolate, eu minha não... mãe fazia sempre 1 quilo. Mas ela fazia, né? Então, tipo... Não, minha mãe fez várias vezes. Minha mãe fazia elas... Quando ela fazia, eu me esbaldava. Era legal. Acho que muitas mães da década... Que foram mães na década de 90 fizeram ovo de Páscoa em casa. Pra família ou pra vender. Durante a crise. Daí quando eu vi no mercado lá, Você é louco. Não, chocolate ruim ainda. Aquele chocolate com gosto de gordura hidrogenada. Daí eu comprei uma barra mesmo de... Uma barrinha mesmo. De 10 real. Tá bom. Foi a alegria da galera. Nada. Eu não saí daqui, mano. Eu não saí daqui. Eu fiquei... Não, sexta eu saí. Sexta, sábado, domingo. Aí eu voltei domingo. Fui fazer um rolê. Aí esqueci que... Até a gente ia gravar, né? E eu esqueci que domingo era domingo de Páscoa. Também. Falei assim, mano... Eu não tenho... Não é que eu não tenho uma religião. A religião que prega, que segue, eu não sigo. Então... Não, ó, isso é engraçado, né? Você fala assim, ó, religião. Como eu trabalhei em escola judaica, assim, até na escola normal, assim, estaduais, o pessoal sempre assim, qual a sua religião? Eu falei assim, nenhuma. Como assim, nenhuma? Assim, cara, qual é a minha obrigação de estar em alguma? Então, De ter uma, né? De ter uma. Eu posso... A gente vive numa época que a pessoa pode ser o que ela quiser, ter o gênero que ela quiser. Então eu sou obrigado a ter uma religião também. A sua religião é a certa? Não, eu gosto de filosofia, gosto, já estudei bastante. Não. Eu sou uma pessoa que tem fé, mas não... Todas têm uma mensagem muito bonita. E um mensageiro muito bom pra passar. Tipo... O catolicismo e Jesus, o budismo e o Siddhartha, você tem várias. O problema é a galera que não é o cara, é o fã-clube que fode. Então, é o fã-clube que fode. Não é a religião e o cara símbolo, é o fã-clube que estraga o bagulho. Mas então... o assunto não vai ser esse hoje. Se a gente começa, fodeu. Aí, um dia a gente pega pra falar de religião. De religião. Não, você porque tem, ó, o assunto não é... Mas na realidade... Mas envolve. Chega nesse... Se você puxar a capivara... Mano, e se eu abrir a boca aqui... Se entrar na parte espiritual do bagulho... Não, nem é espiritual, mano. Na matéria que o pessoal cria... Porque, tipo assim... Ninguém falou muita barada, mas teve um rapazinho aí que subiu recentemente, né? O argentino que subiu recentemente, né? Que era... o Papa? Ele subiu, né, filho? Então, tipo... Fala que... É engraçado, eu vi uma matéria que saiu lá que tava... As últimas palavras dele, foi ele falando com um enfermeiro. Que ele perguntou pro cara, será que eu vou conseguir sair daqui? Vai. Então, sabe o que eu senti, né, quando eu li essa matéria? Não, medo. Medo da morte. Mas então... Medo da morte. Quem tem? Então, mas supostamente ele não deveria ter, né? Exatamente. Ele é a pessoa que supostamente tem passagem direta, indiferente do que acontece ali dentro. E a gente sabe que acontece uns negócios tenebrosos ali dentro. Mas, enfim, senão a gente vai entrar nesse assunto, mano. Não, eu tô puxando o gancho, porque, sim. assim... A gente vai falar de... Hoje a gente vai falar de teoria da conspiração. Por isso que eu quis dar uma cutucada na ferida, porque mesmo a gente não falando... Teoria da conspiração, o assunto vai... Não, e acaba chegando nesse... Se você pega pra falar, assim, sobre tudo que a gente construiu como civilização, né, você vê que existe o quê? Manipulação. E a teoria da conspiração ela é bem... sim. É profunda em vários caminhos, né? Mas o que você queria puxar era dentro de um seriado, né? Isso. É o seguinte, tem... Pra mim, o melhor streaming que tem é o HBO, o Max. O conteúdo dele é o melhor de todos de longe. E...
Teve 2 séries, uma que você assistiu com a gente, uma de animação, uma você assistiu que não, essa é muito louca. Que essa é Scavenger Planet, que é o Planeta dos Abutres. Isso aí, que é... cara. Um dia nós vamos gravar um vídeo só pra falar dessa porra, que é um bagulho surreal, mas nem vou entrar nisso aí. Isso é uma parte biológica, tipo, darwiana, genética, dá pra entrar numas paradas fodidas. O bagulho é muito louco. Tem que começar a falar desde o começo, porque é pra poder dar tempo de falar chegar na metade, mas enfim. Tem uma outra animação que já até acabou a primeira temporada, que se chama... em inglês, como é que é? Common Effects, que aqui no Brasil saiu traduzido literalmente como efeitos colaterais. Qual é a trama? Acabou a primeira temporada agora. O que acontece? Tem um cara, ele é um biólogo, Deixa eu te mostrar a imagem dele pra você entender o que eu tô falando. Ele pesquisa... Primeiro que ele é pacifista. Total. Ele anda de camisa aberta o tempo inteiro. Ele é biólogo. Bem a cara dos biólogos. Na biologia a gente sempre teve um lema, sabia? Se nada der certo, a gente vira hippie. Então, se liga. Então, é esse personagem aqui. Caralho. É ele ali, ó. Então, o que acontece? Ele estuda várias coisas. Ele tem uma tartaruga peruana, que é o... Como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro. Bom, enfim. Ele acaba ele tá procurando... Ele a vida inteira ele estuda fungos. E ele tá procurando um fungo que ele sabe da capacidade do universo dos fungos, e ele acredita que na possibilidade que possa existir que resolva muitos problemas de saúde do ser humano. Na verdade, é como se fosse... Você tem um cogumelo que é bom para uma coisa, você tem um cogumelo que é bom para outra coisa, você tem vários cogumelos que são ótimos para várias coisas. Então ele imagina que deva existir um cogumelo que tem o Shangri-La, que tem todas essas propriedades dos outros nele só. Isso, tudo, nele mesmo. E ele acha. Acidentalmente ele acha. Na verdade... É foda, né? Falar de acidente, como entrar na filosofia de acidente, causa, destino, livre-arbítrio, fudeu, né? Mas ele, por acaso, acaso do destino, as circunstâncias necessárias ocorreram para que nascesse esse cogumelo, esse azulzinho, e ele encontrasse. E ele como um bom cientista, ele acaba fazendo a primeira... Eu não lembro direito agora qual é a circunstância, mas ele acaba consumindo o cogumelo. E ele percebe o que acontece. Primeiro que, de forma simples, fisicamente, ele regenera. Ele cura você, seja do que for. Perna quebrada, fratura exposta. Caramba. Ele cura. Não, a força de regeneração. Só que durante esse processo de cura, você passa por uma viagem espiritual de amplificação da consciência. É Pink Floyd total. É o bagulho. E tem uns... Tá vendo esses personagens branquinhos? Aqui? Sim, em volta. Eles... Cara... Imagina a loucura mais forte de cogumelo que você já teve, de você ver as coisas se mexerem, a geladeira respirar. Esses bichinhos... que eu já tinha experimentado. Você entra num período muito rápido, de segundos. Você aqui, dentro da consciência, o tempo se expande. Na verdade, não existe tempo. Você pode passar horas ali numa situação e tudo se passar num segundo só aqui fora. Várias coisas acontecem e esses bichinhos vão interagindo vai desmontando o lugar, vira uma pessoa, desmonta. E você fala da matéria, né? Então cara, é uma viagem psicodélica. É uma mistura de Pink Floyd com Salvador Dalí, o bagulho. Nossa, muito louco. Muito louco. E aí você acorda. Tô 100% regenerado. E aí começa a conspiração. Eu não vou ficar falando tudo para não dar spoiler. Assistam. Eu vou deixar tudo na edição indicação. Você, Conan, biólogo, como cara, qual seria o seu próximo passo se você encontrasse esse cogumelo milagroso? Esse graal da medicina? Então, eu acho interessante pelo que você falou de encontrar, né? Tipo, no ambiente natural.
E essa parte da conspiração. Porque tem aquele filme daquele cara que ele é escritor, que ele é... Como é o nome daquele filme, cara? Tem até uma série que ele não cura essa parte de regeneração, que é um bagulho... Nossa, é um bagulho bem além, mas trabalha bem essa parte da percepção, né? De você ser produtivo de várias formas. Aí o cara se torna presidente ali no final do filme ali. Esqueci o nome desse filme. Mas aí você vê, né? O Sem Limites? Do Bradley Cooper? Isso, o Sem Limites. Então, mais assim, é esse paradoxo, né? Tipo assim, ó, é natural. Ele qual que é o paradoxo? Eu não entendi. Onde tá o paradoxo? O paradoxo... Porque esse cogumelo cura doenças, cura você. Tá. A droga do Sem Limite, ela amplia sua mente pra você usar 100% do seu cérebro. Vamos colocar de uma forma burra, assim. Você passa a usar a incapacidade acelerada e maior, o que você não usa naturalmente. E aí você vê desdobrar a quarta dimensão do bagulho. É diferente. Qual que é a diferença? A diferença pra mim, no caso, é a parte, por exemplo, você regenerar um órgão, tipo um membro. Um membro. É uma coisa, tipo assim, puta, muito cara, extrema. É muito extrema. É muito extremo. Mas pro outro lado, da manipulação do produto, vai cair na indústria farmacêutica. E vai afetar, por exemplo, controle. Essa parte do poder, de controlar a nação, povo... Peraí, vamos pensar nisso primeiro. Vamos falar da parte real, física da coisa. Porque se você tem uma substância que cura uma fratura exposta assim, você está quebrando as regras da física do universo. Nós temos tempo para as células funcionarem de um jeito, nós temos tempo para tudo acontecer. Não é rápido, principalmente uma recuperação dessa rápida. A gente está entrando na fantasia, mas seria quebrar a realidade suspensa da nossa própria realidade se algo assim acontecesse. Isso beira magia. Então, porém, tudo é molécula. Mas aí que tá. Tudo é átomo. A partir do momento que você distorce aquilo que realiza a compreensão do que é ou não matéria, você consegue enganar e fazendo a coisa acontecer nessa forma, porque você tem que enganar o cérebro. De alguma forma. Sim. Eu acho. Bom, enfim. Mas vamos lá, eu quero saber você, Conan. Você achou o cogumelo. Você achou esse cogumelo aí. Tava lá. Na série, eu não vou explicar, não vou dar spoiler como é que acontece. Mas você, na sua casa lá, um dos seus gatos lá um dia foi lá, fez o cocô no matinho lá. Comeu... Não. Ele comeu alguma coisa específica ou não. Ou aquele gato específico e o cocô dele agiu de uma forma específica. Ou enfim, é uma cadeia de coincidências. Igual dizem que é a teoria do surgimento da vida. Mas... E aí aparece esse cogumelo lá. E você já é um conhecedor do cogumelo, de cogumelos. Você não é um mané. Você já... E não foi por acidente. Você também já estava tentando reproduzir de alguma forma alguma espécie de cogumelo que você acreditava existir. Esse aparece, é uma forma, uma cor que não tem registrado. Você sabe que o reino dos cogumelos é absurdamente gigante, mas você é um profundo conhecedor e você sabe que esse cara não existe. E aí, de uma forma ou de outra, você faz o teste em você mesmo e você descobre todo o potencial do bagulho. Qual o seu próximo passo? Você vai falar pra alguém? Então aí você não vai falar pra ninguém? Que tá, né? Você vai, obviamente, você vai tentar começar a reproduzir. Exatamente. Produzir, de preferência em larga escala. Então, aí começa um certo larga escala. O que você faria? A larga, assim, eu acho que pela forma da minha personalidade, eu gosto das coisas muito na moita. Não gosto, porque se você chamar muito a atenção, logo de cara, você na realidade vai ser... Não importa se eu descobrir, porque se for seguir por vias legais, você acaba se ferrando de certa forma, porque não estou dentro de uma universidade, não estou tendo... Como se proteger disso? Disso o quê? Não, quem é dono do cogumelo, né? Eu descobri ele, mas eu tenho que... Você é dono do cogumelo. O cogumelo é seu, você achou. Não, assim, Entenda que esse cogumelo não cresce em outro lugar. Não, tudo bem. Toda circunstância que ocorreu para ele crescer aconteceu unicamente no seu quintal.
Tá. Mas é difícil, né? Porque você vai... Cara, como você vai... Você vai, de certa forma, querer interagir com as pessoas. Ele é o pacifista. Ele é um pacifista. Eu também sou pacifista. Eu acho que... Eu também, até a página 2. Não, eu acho que pau que bate em Chico também bate em Francisco, com entendeu? certeza. Mas quem tá quieto também, né? Eu prefiro ficar quieto. Mas, Eu também. pô, você vê a humanidade, a gente mora numa metrópole aqui em São Paulo. Ou porque hoje eu trabalho em posto de saúde, minha área, né, tá ligado com as pessoas. Por que não ajudar as pessoas? Só que as pessoas, elas não vão ficar quietas. As pessoas são idiotas. Não, elas não vão ficar com o bico fechado. Então, pensa assim. Entendeu? Sempre que aparece alguma coisa referente à cura, ou um Dr. Fritz, ou uma bezendeira que faz e não sei o quê, que de alguma forma se espalha uma teoria de que realmente funciona, aconteceu um milagre e não sei o quê. É o pandemônio. Então, a casa dessa pessoa vira um inferno. Então, exatamente. Como você vai como controlar isso? Como você vai controlar isso? Então, não dá pra controlar. Porque a partir do momento que você sair na rua e você resolver um problema de doença de alguém próximo a você, seja você curar a sua mãe ou você curar a mãe da sua amiga, esse bagulho vai espalhar, mano. Igual fogo no mato seco, mano. Então, foi por isso que eu te falei. Assim ó, em meia hora, o seu bairro já tá entupido, mano. Foi por isso que eu te falei. Tá. Eu não estou fazendo nada com uma patente de legalidade dentro de uma instituição. Porque não, pra assim, você ter isso, você vai ter que envolver... Por mais que eu criei, alguém com poder vai tomar posse disso. Então. Ou vai querer tomar posse disso. Então, beleza. Querer não é poder. Sim. E como me proteger? Querer com certeza vai. Porque vamos supor, primeira coisa, vamos supor, você ajudou alguém próximo de você, lá da sua casa. Pum, começou a espalhar a notícia. E hoje, pessoal, vamos supor que você foi ajudar uma pessoa doente e você deu cogumelo pra essa pessoa e alguém tava filmando e filmou a recuperação, por exemplo, de uma fratura exposta. A pessoa levanta e sai andando. Esse vídeo vai viralizar assim. Óbvio que vai existir a crença e a descrença. Mas ainda assim, aqueles que estão em situação próxima de desespero ou pior, eles vão te procurar. Eles vão procurar. Ele vai ver se aquilo é verdade. Ué, beira a fantasia você vê uma perna quebrada se curar, mas... Eu vou lá ver. Sim, eu preciso, eu tô numa situação de vida ou morte. Eu vou verificar todas as possibilidades. Sim. E aí, gradualmente, vai começar a espalhar que é verdade. Existe algo na sua casa, um cogumelo, que você usa pra curar outras pessoas. Não só curar. Curar enfermidades, traumas. Pra quase ressuscitar uma pessoa. Qual o próximo passo? Então, o que você acha que vai acontecer agora? Não, pra mim é uma coisa tipo assim... E você não tá vendendo cogumelo. Não, Você tá ajudando as pessoas. E entenda que a sua produção é limitada. Você depende do seu gato cagar pra ele poder, lá no matinho, naquele espacinho, pra ele produzir aquela quantidade. E você precisa de um cogumelo pra cada pessoa. Não, aí você colocou uma outra questão, que não tinha até então. Que assim, o meu gato ele tem um limite de vida. Também? Você precisa aprender a sintetizar esse cocô dele, mano. Se eu tenho... Então... Se eu precisar, se eu tenho eu vou ter uma limitação da produção, isso quer dizer que ela não é infinita. Não. Enquanto você não sintetizar o cocô do gato, não. Porque, cogumelos, eles são esporos. Então você consegue... Isso é fácil. A semente para reprodução é relativamente fácil. Sim. Mas agora, a reprodução em si depende de circunstâncias que você vai ter que reproduzir em algum momento de forma artificial. Porque o seu gato vai morrer. Ou pode mudar alguma coisa da biologia dele, da enzima do intestino dele, que já não gera um sumo necessário para aquele que... como ele é... Você tem pouco tempo, parceiro. Você tem pouco tempo e a produção é baixa. E o pessoal batendo na sua porta tá aumentando. Eu acho que tem um tempo aí pra você poder, igual ele, eu não assisti, mas eu vou assistir, do quê? Bom, colocando pra nossa realidade... o tempo do teste, pode demorar, pra mim, no caso, até um tempinho aí, seja, alguns meses. Ele descobriu até o ponto que ele vai. Essa parte de larga escala, como você vai
fazer um controle de uma produção e até, por exemplo... Isso porque o fungo é um bagulho que cresce rápido. Aí tem outro assim, bom, ele só in natura, ou assim, tipo... Ou ele, por exemplo, hidratado. Não, até então... Não. Até o que foi mostrado, até onde foi mostrado na série, in natura. Aí você tá vendo? Ia testar, pô, se eu posso... Então, na série, ele tem uma outra personagem que ela quer já produzir em larga escala. Ela quer sintetizar o bagulho de alguma forma e produzir em larga escala. Ele não quer. Ele fala, não, mano, tem que testar mais. Tem que testar mais. Tem que testar mais. Tem que testar mais. Então, isso rola aí. Isso que você falou agora, acontece lá. Tem uma personagem que quer o bagulho já... Não, vamos ajudar todo mundo. Não, porque... E ele... Não, esse bagulho... tem que ver, mano, porque o que ele faz, propriamente dito, já quebra as regras da própria realidade. Curar uma fratura exposta assim, ó, parece mágica do Harry Potter, do bagulho. Não, a gente tem que estudar isso, o impacto disso. Sim. E aí, todas as pessoas que consumiram, pelo menos uma vez o cogumelo, elas começam a ver esses bichinhos. Então. Porque a medicina ainda abriu alguma coisa na mente deles. Que eles não sabem o que é. E nem faz ideia se é possível, se conseguem ou se é mesmo possível fechar isso, voltar. Então, porque de uma forma indireta ainda que eles não conseguem compreender completamente, esses bichinhos vão dando dicas dos próximos passos que eles devem tomar. E na verdade é a própria consciência deles, tá ligado? Sim. Tipo, à frente. Só que, tipo, vai lá, aponta pro nada. E aí ele vira assim, a hora que mostra, que volta pra realidade, ele tá olhando pra uma distância, pra um local. Pro nada. Mas ele sabe que é naquela direção que ele tem que sair andando. Então, e tem um cara que fica maluco. Ele salva um cara, ele presencia um acidente de carro. O cara tá beirando, mais 10 segundos e o cara vai morrer. Ele vai e salva o cara. Ele tá com um cogumelo no bolso, ele põe na boca do cara, salva o cara. No final da temporada, esse é o único spoiler que eu vou dar. No final da temporada ele tromba esse cara de novo. O cara quer matar ele. O cara ficou maluco. Por causa desses bichinhos brancos que ele tá vendo. Mas tá vendo como tem de certa forma, um efeito lateral? Exatamente. Não é que... É que assim, tem a parte de regenerar uma perna. A parte incrível. A parte incrível em si. Só que como lidar com a parte da psique sobre isso, né? Igual você falou, pode ser o eu superior, pode ser ali você mesmo sendo guiado, mas até então você não tinha uma percepção que tinha... Ninguém nunca teve. Né? Ninguém nunca teve. Até então, o que eles estão experimentando ali é um bagulho que até então nenhum outro ser vivo relatou de expansão de consciência. Não dessa forma. Sim. Não dessa forma. Com certeza os caras já fizeram, óbvio. A gente tem relatos milenares de nego usando droga e abrindo a mente. Isso é fato. Mas dessa forma, como tá aí nessa série, não, é diferente. Porque... esses bichinhos branquinhos e essa junção de Pink Floyd com Salvador Dalí, mano, é o charme da série. E a animação é muito louco, mano. É uma animação simples, igual o Planeta dos Abutres, só que o conteúdo... E aí você... É muito rico. E aí entra a parte que é o que eu tava te perguntando pra ver se você ia chegar na conspiração em si, que é o fato da indústria farmacêutica descobrir que você tem essa solução mágica. Eu acho que seria e como eles se portariam. Ia chegar a um ponto que seria os caras vão pra cima. E os caras vão. Os caras vão pra cima. Assim, toda a parte de poder, por exemplo, qualquer coisa, Ambev, se você estourou, os caras vão lá, vão comprar só porque você tá bom, mano. Então, imagine isso, que é... Cara, é revolucionário de uma forma que não tem limites. E não é que quebraria nenhuma regra, nenhuma lei do universo, porque ele é natural. De certa forma, ele tá... Se adaptou aqui à própria realidade. É aquele só que a gente eu chamo de quebra de realidade, porque a gente nunca viu isso. Mas se você parte do princípio que é natural, que ele foi produzido pela própria Terra, e ele faz isso... Então essa coisa que a gente acha que quebra a realidade, na verdade, é algo natural que a gente nunca viu acontecer. Não, e até então, por exemplo, quem disse que de repente um meteoro cai em tal lugar, como os meteoros caem, pode ser no alto mar ou em qualquer lugar, e ali tem uma
uma substância que chega a esse ponto de adaptação aqui da Terra e se torna um fungo. Não, mas isso aí tem uma teoria. É que eu esqueci o nome. Parmércia. Depois eu procuro. Que é qual? Que partes dos elementos, ou o elemento principal para geração de vida aqui na Terra, veio de fora. O que acontece? Quando um meteoro atinge um planeta e ele, a partir de um tamanho, de uma certa velocidade, quando ele acerta o planeta, seja qual for, a pancada é tão forte que os detritos que ele levanta, pum, a Terra que sobe, ou seja lá a substância que for, que constitua o planeta que sobe, é tão forte, tão rápido que ela sai, por exemplo, no caso da Terra, da atmosfera, do campo gravitacional, e vai em caminho ao espaço sideral, aberto. Imagine que, por exemplo, a teoria, essa teoria diz que a nossa vida pode ter surgido vindo de Marte. Alguma coisa acertou Marte. O Marte cuspiu esses pedaços dele próprio que continham alguma coisa, e esses meteoros caíram em outros lugares, inclusive na Terra. E aí esse elemento é um elemento que faltava na receita para começar a fervilhar e cozinhar a vida na Terra. Porque é mais do que... Isso é um fato. Teve água em Marte. Em algum momento existiu mares ali. E geralmente se tem água, seguindo a única base de comparação que nós temos, que é a nossa, pode ter alguma forma de vida. Pode ter. Mas enfim. Essa é a teoria que veio, uma das teorias, que a vida daqui ela foi semeada dessa forma, vindo alguma parte, não a vida em si, mas algo veio e complementou. Mas voltando à teoria da conspiração, dessa da indústria farmacêutica tentar barrar você de alguma forma, é igual a da indústria petrolífera, que é tipo... Tem vários casos que você vê da galera que desenvolve formas sustentáveis para substituir o combustível fóssil e de repente some. Aqui no Brasil tem a matéria. Eu vou puxar depois aqui. Do SBT, do cara que pegou e desenvolveu um sistema. Ele adaptou no motor do carro dele um bagulho de hidrogênio. É uma tecnologia que você abastece o carro com água e a tecnologia dele separa o oxigênio do hidrogênio. Não existe tanque de armazenamento porque ele separa o hidrogênio, espelha o oxigênio que não é necessário, só que ele queima o hidrogênio. Hidrogênio é inflamável. E ele faz a combustão com hidrogênio. E ele falando, com 1 litro d'água ele rodava 200 km, mano. 1 litro d'água, mano. 200 km. É a revolução. Essa matéria tem o vídeo, eu vou colocar na edição depois, passou no SBT. Cara, me fala se isso não é uma invenção que mudaria o mundo. Não, se você... Não, sim. O cara sumiu, ninguém nunca mais falou nisso, em lugar nenhum você vê falar sobre isso. E o que aconteceu? O que aconteceu com esse cara? Mataram esse cara? Compraram a ideia dele, proibiram ele de nunca mais falar nesse bagulho, enterraram... Porque assim... Quando o Elon Musk fundou a Tesla, eu vi uma matéria... que ele fala que há 30 anos atrás a GM tinha desenvolvido um carro elétrico. Se não foi a primeira a desenvolver um carro 100% elétrico. Só que ele não foi comercializado. Ele foi produzido e colocado em locadoras de carro. Tipo, igual tem nos Estados Unidos. Aqui agora tem vários lugares, mas é um negócio que a gente via muito em filme, né? A cultura deles. Você vai lá, aluga um carro. Então você tinha essa opção de alugar esses carros da GM. Carro elétrico. Só existe um. Que tá ali até guardado no museu, não sei aonde. Todos os outros, inclusive todos os projetos, o blueprint, tudo, foi destruído. Ele falou, a indústria petrolífera fez um lobby fudido e enterrou o bagulho. Não enterrou, destruiu o negócio. Ele falou, a tecnologia daquele carro elétrico de 30 anos atrás, da GM, dava pau no meu Tesla hoje, mano. Em questão de armazenamento de energia, de aproveitamento, desenvolvimento. Não, mas os caras mataram a tecnologia e ele falou, nós tivemos que começar do zero o desenvolvimento e chegar onde eu tô hoje. Se nós tivéssemos partido desse ponto há 30 anos atrás, hoje os carros elétricos seriam seria utopia. Mas a própria... E aí... Mas até onde isso é verdade? Eu não tenho documentação, nada disso. Não, mas assim, é pura teoria de conspiração. Você tá falando da GM e tudo, mas... se você pesquisar aí, ó, hoje em dia...
Gurgel, né? Que eu até falei aqui do Gurgel, que é uma empresa de automóveis nacional. Sim. E ele, naquela época, ele já tinha desenvolvido um protótipo a água. Então tem a questão da água, porque ele é totalmente inflamável mesmo, a combustão dele é absurda. Então você separa ali a água, né? Então imagine a água, né? Se abastecer com água. Só que a força, eu acho que aconteceu muito, sabe, assim, essa parte da manipulação, que a gente fala da conspiração, aconteceu muito que a gente vê na parte dos dias de hoje, por exemplo, com a cannabis. Porque as pessoas, por exemplo, o cânhamo. O cânhamo ele foi muito utilizado para veleiro. Não, tem assim, eu fiz uma pesquisa fodida. Indústria têxtil. Sim, eu fiz. Cara, é assim, tem outra teoria da conspiração que diz que, na verdade, nem é tão teoria de conspiração, só você pegar os fatos e colocar um atrás do outro na linha do tempo e você fala, não é conspiração, aconteceu mesmo. Assim, os caras vão concluir aqui agora, assim, as dificuldades que as pessoas agora para plantar e conseguir ter o óleo de CBD. Assim, as propriedades curativas, elas ajudam, cara, diversas... você tem TDAH, sabe? Eu tô ligado, eu uso CBD, meu psiquiatra passou, então. Assim, e quem você acha que barra isso? Por que você não consegue ter acessibilidade a isso? Porque alguém tá ganhando com isso. Entendeu? Alguém tá ganhando. Alguém tá ganhando. Porque assim, o cânhamo, sei lá, o hemp, ele é usado, é milenário o uso dele. Porque assim, entendam, maconha tem 2 tipos. Assim, dá pra dividir ela como o cânhamo, que é uma planta que ela tem mais propriedades de CBD do que THC. Entenda que a maconha possui 2 substâncias principais, que é o que a gente usa de forma recreativa ou medicinal. Medicinal é o CBD. Recreativa é o THC. O cânhamo, ele não produz THC. Ele produz 0 THC. Ele só produz CBD. Só que o contrário da planta da maconha, da cannabis sativa, ela é uma planta com uma fibra extremamente forte. Então, corda, navio de... os caras usavam para manufaturar, fazer corda, fazer roupa, fazer uma porrada de coisa. Entendi. Ainda assim, nos Estados Unidos, na década de 20 e 30, os caras usavam para fazer roupa, para fazer um monte de coisa e fazer papel. Sabe que hoje... O papel e ele pode... O papel feito da cânhamo, da fibra da cânhamo, ele pode ser reciclado muito mais vezes do que o papel feito da celulose, que demora absurdamente, porque você precisa esperar a árvore crescer para produzir o papel, enquanto a cânhamo cresce em 6 meses e está pronta para produção. Você quer uma coisa engraçada? O pessoal fala de efeito estufa, CO2... a absorção de CO2 dela é absurda. É uma planta magnífica. Ela absorve toda a parte... E outra coisa, sabe o que é engraçado? Aí você colocando na parte científica. Cara, tem muita informação científica comprovada, mas porque, cara, ela não consegue, de certa forma... Por que a gente não muda? Por que não volta pra parte da... Eu vou te explicar. Então... Voltando lá em 30, um cara que tinha uma fábrica de papel, o governo americano começou a montar o que é hoje a divisão DEA, que é a divisão de antinarcóticos. E esse cara, ele acabou sendo colocado na posição de líder dessa nova categoria da polícia, e ele era dono da fábrica de papel. Então o que ele fez? Ele começou a criar todo um lobby de que a cânhamo era ruim, comparando ela com a maconha. Como eu disse, são plantas diferentes. Você pode fumar o quanto você quiser da flor da cânhamo, que você não vai dar nada. O máximo que você vai ter é os benefícios do CBD, que é a única substância que ela produz. Sim. E junto com outro cara que tinha... Ele também tinha um jornal na época. Ele usou o próprio meio de comunicação para difamar a cânhamo e quem produzia o papel de cânhamo, que eram os principais concorrentes dele, até ele conseguir proibir e falir os caras e se tornar o único fornecedor de papel. Você acredita? E aí ele categorizou a maconha junto com... Porque lá os caras têm uma tabela de drogas que tem utilidade medicinal e não.
Então você tem drogas que não possuem qualquer utilidade medicinal. Heroína, por exemplo. Heroína, qualquer outra. Mas então... São pica. Ele colocou a maconha nessa daí. Sim. O que não faz sentido nenhum. Aí os caras falam, como é que colocaram a maconha junto com a heroína? Não faz sentido. Então, o cara colocou justamente para proteger o próprio bolso. Só que, e aí os outros países, outros lugares começaram a copiar a política dos Estados Unidos que ele estava empregando Sim. contra a maconha, porque ele estava fazendo uma propaganda tão forte, tão pesada contra o negócio, que toda uma mentira que é contada 1000 vezes vira verdade. Sim. E aí a galera saiu apoiando. Muitos lugares, não. Muitos lugares... Cara, eu fui pesquisando o quanto tempo já vem o uso... A cannabis vem sendo utilizada de forma medicinal, hein? Existem registros da África de mais de 6.000 anos, só que são registros que são passados, porque a cultura africana não é uma cultura que deixa coisas, que escreve, deixa para a posteridade, igual viking. Os caras não... A gente vive hoje. O que é passado, as histórias é de boca a boca. É uma pessoa mais velha que passa para uma pessoa mais nova, de geração em geração em geração. É o telefone sem fio. Muita coisa vai mudando, obviamente. Como a teoria do telefone sem fio nos mostra, a informação que sai no começo é, às vezes, mais de 50% diferente da que chega no final. Mas ainda assim, os caras falam que essa planta é usada para dor de cabeça, para dor de dente, para várias enfermidades, principalmente psicológicas, quando nem existia a palavra psicológica ainda. Sim. Quando os caras mal falavam ainda. Sim. Já usava. E aí você vem falar pra mim que faz mal, que é proibido. Se você vê os vídeos que os americanos produziram pra difamar, você fuma e você fica esquizofrênico. O moleque se jogou. Aí esse cara do que tinha o jornal, ele começa a inventar notícia. Que o moleque fumou maconha, ele deu um trago no baseado e se jogou da janela. Começa a criar coisas falsas e sensacionalistas. Cara, é uma merda. E aí, eu acredito que dentro disso, dentro do farmacêutico, da parte, por exemplo, desse do cogumelo, da petrolífera, os caras criam um bagulho, eles criam esse... É porque o poder, né? Por exemplo, assim, ó, se você não quer abdicar do poder, mano. Se você pegar a parte de petróleo, pega a história do Rockefeller. Né? Então, assim, o cara conseguiu e monopolizou a parte do... Né? Então, o que acontece? Você controla. Sim. Aí, como abrir mão disso? Porque... Então, sabe o que é engraçado? Mesmo tendo poder de gerações de muito dinheiro... Não é abrir mão. Você não tá abrindo mão de nada. Algo surgiu que vai te derrubar. Você não tá abrindo mão de nada. Não, ninguém tá tomando nada de você. Você tá perdendo porque algo surgiu. Sim. E aí você decide lutar contra esse bagulho pra manter o seu status quo. Imagina que mesmo sendo melhor pra humanidade... Foda-se. Mesmo sendo melhor aí você pode vida. Diminuir isso dos casos de política. O que os caras fazem em prol deles e pro que se for dos outros, mano. E mesmo você tendo que, assim, ó, recursos, dinheiro pra poder se reinventar pra outro negócio. Porque você tem muito dinheiro. Você pode fazer muitos outros negócios, mas a mina, mas a galinha do é o orgulho, né? Ouro no... É o orgulho. Às vezes eu me pergunto, será que eu me pergunto e eu gostaria eu torço para que não aconteça. Igual teorias das conspirações, as conspirações que você escuta que já existe cura de câncer há tempo, já existe cura da AIDS há tempo, e os caras a indústria farmacêutica não libera porque eu não vou curar o cara, sendo que eu consigo arrastar ele mais 5, 6 anos fazendo... Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Mas imagina que você... Você doente, você me rende centenas de milhares de dólares de dinheiro todo mês, todo ano. Cara, se eu curar você numa paulada só, acabou. Então... Os próprios estudos, voltando no cogumelo, aquele seria no Netflix, o Como Mudar Sua Mente e o Fungos... Enfim, o cara falando que outra pancada que o governo americano deu no uso de drogas e sobre pesquisa sobre drogas, sobre o uso de substâncias psicoativas para tratamento psicológico, foi parar o estudo com o cogumelo, a psibobilina lá, não lembro o nome, com o LSD, com a metanfetamina, porque o cara que descobriu o LSD, ele deu uma entrevista, ele fala, imagina você, se todas as outras coisas que você trata, muitas coisas que você trata no hospital, você vai e faz um tratamento pra curar aquilo e acabar.
Por que que o psicológico não pode ser assim? Por que que o psicológico a gente tem que ficar arrastando por anos e anos de terapia? Por que que eu não posso ter um método onde eu vá lá e com uma dose medicinal eu resolva? E sim, o cara fala, com o cogumelo, nós estamos com estudos que sim, transtornos pós-traumáticos, pessoas que LSA, estão... ela tem pessoas que estão... pessoas que estão... que possuem um câncer terminal e entram em pânico, com medo da morte. Os caras se acalmam, muda a perspectiva da... Cara, é sensacional. Assistam, eu vou deixar aqui a indicação. Aí vem a conspiração. Não, você quer... Como é que eu, indústria farmacêutica, vou deixar que você, usando um remédio que cresce no mato, cure uma doença que me rende milhões por ano? Não. Proíbe. Como é que eu vou proibir? Eu não posso proibir, eu preciso usar a ferramenta correta, que é o governo. Exatamente. Então eu vou bancar os caras para eles criarem um lobby e trabalharem para mim. Então, se você seguir essa linha de raciocínio, o mundo é dividido e coordenado por duas empresas. Uma petrolífera e uma farmacêutica. Exatamente. É a BlackRock e a outra lá. Sim. Acabou. É exatamente isso. Acabou. Se você... E eles vão... A conspiração é que eles, para manter o status quo, eles vão destruir, seja lá o que for de maravilhoso que surja para benefício da raça humana. Seja um cogumelo que cura não ou uma importa. fonte de energia renovável que não agrida. Você quer um filme bom? É muito foda isso, né, mano? Você quer um filme bom pra assistir? O cara condenar o planeta inteiro, a espécie... O planeta não, porque o planeta vai continuar. Condenar a própria espécie por ganância momentânea, porque ele vai viver mais 20, 30 anos, enquanto a raça humana ainda vai durar mais uns 1000 sofrendo aí. Não, eu tive um ano de farmácia, cara, e assim, eu dei uma bugada. Pra você compreender tudo isso, você fala, caramba, mano, o ser humano é fogo. Mas assim, ó, o Jardineiro Fiel. Se você não assistiu o Jardineiro Fiel, ela é uma história muito, assim, é um drama maravilhoso, assim. Eu assisti, é com o Ray Fiennes e a Rachel Dawes lá da Múmia. Eu sei qual é. Então, assim, é que aí, no caso, bom, assistam que você vale a pena. Tem um documentário que eu assisti na época da faculdade, que eu não lembro o nome dele. Aí tinha a parte neurológica, psiquiatria também. O médico falou assim, cara, os médicos psiquiatras, eles você não cura. Não tem uma medicação que vai curar. Ela vai ajudar você a viver com essa situação. Você tem TDAH. Você toma a medicação, tudo certinho, bonitinho, mas se você fica preso... Sim, dependente dessa medicação. Eu não tô falando de uma dependência química, uma dependência... Com toda a tecnologia que tem, o efeito colateral é muito... ela é aceitável, né? De custo-benefício, só que, né, você fica preso àquela situação porque você sabe a dificuldade que você tem sem a medicação. Sim. E para a realidade de hoje, por exemplo, né, eu moro aqui, tem um cruzamento aqui. Bom, um cruzamento, cara, tem 4 farmácias, um em cada... Pra quem não sabe, ali na Oratório com a Francisco Fetti. Tem uma farmácia em cada esquina. Como pode, assim, essa... Como pode, cara? Como pode? Se eu vou montar um comércio, seja lá qual for, cara, eu vou montar uma oficina. Eu não vou montar uma oficina do lado de outras 3. Mesmo porque não vai ter 3, uma do ladinho da outra, igual essas farmácias são próximas umas da outra. Cara, é absurdo. Como é que você pode... Você vai lá e monta uma farmácia, beleza. E aí o cara, numa esquina, você tem um cruzamento gigante, que é a Francisco Fetti com a Oratório é gigante, é grandão aquele cruzamento. Então você tem numa esquina, você tem uma farmácia. Primeira, o cara foi lá e montou. Beleza? Aí vagou um imóvel ali comercial próximo. Outra pessoa olha e fala... Pois se eu construir outra farmácia ali, né? Obviamente que ele vai fazer um estudo, acredito eu, e ele vai ver que, parece loucura, mas eu construindo do lado daquele cara, eu ainda vou ter lucro. Vai ter lucro. Aí ele vai e faz. Beleza, aí você olha e fala, caralho, uma do lado da outra? Estranho, mas... Bom, se tá aí, funciona. Existe elas coexistem, conseguem coexistir. De repente aparece uma terceira. É uma franquia. De repente, não, são diferentes, não é a mesma. Mas vende meu produto. Então, exatamente, tudo bem. Não são 4 papapá. É uma X, uma Y, uma Z, uma H. Mas tudo bem. Aí abre a terceira.
Imagina o terceiro cara fazendo a mesma pesquisa, o mesmo projeto, acredito eu, né? Que se eu fosse fazer isso, eu faria essa pesquisa, né? Eu vou ter lucro nessa caralha, com 2 próximas já. Aí o cara faz toda a matemática e fala, vou. Compensa ainda pagar aluguel, pagar funcionário, seja lá o que for, compensa eu montar uma terceira aqui, porque eu ainda vou lucrar o suficiente para ter lucro, eu vou vender o suficiente para ter lucro. Aí vem um quarto, na outra esquina, e olha e fala, se os 3 conseguiram, eu consigo também. Eu também. Esse não faz nem pesquisa, esse não precisa. Pô, se tem 3 se sustentando, coexistindo, sem brigar, sem um atacar o outro, sem fazer propaganda enganosa, sem explodir o estabelecimento, sem ataque terrorista, não. Os 4 conseguem coexistir. Não, tem doente pra todo mundo. Tem enfermo pra todo mundo aqui. Tem enfermo pra todo mundo. Então, esse é um ponto que mostra que a indústria farmacêutica não tá preocupada em curar ninguém, mano. Não tá preocupada. Ela tá preocupada em te tratar. O quanto ela puder estender isso, esse tratamento. Mas te curar? Não. Tem uma coisa assim, ó, por exemplo, ó, diabetes, a própria hipertensão, se você é hipertenso. Se eu criasse uma medicação, um comprimido ali, ou uma cartela, você vai fazer esse tratamento durante, sei lá, um mês. Só que depois você nunca mais vai ter pressão alta. Cara, eu vender pra você uma caixinha, ou te controlar você durante o resto da sua vida, pra mim é muito mais interessante ter um investimento a longo prazo. É lógico, entendeu? É o que eu tô falando, é lógico. Os caras mantêm, a conspiração diz que eles mantêm a galera doente, que é pra conseguir ordenhar, mamar, extrair esse dinheiro, mano. É um grande negócio. É um grande negócio. É a indústria da dor. Aqui no Brasil, as patentes que tem internacionais são diversas. Aqui, a indústria farmacêutica ela tem um poder de ação que as pessoas não fazem ideia. Sabe, mesmo porque a gente o Brasil possui um negócio que é extremamente importante para o desenvolvimento da área da farmacêutica, que é a floresta amazônica. Não, ixi. Ali, tudo, entendam, não existe remédio que nasce do nada. Não existe remédio feito misturando molho cheddar com salame. Não. Todos os ingredientes que você precisa para se produzir remédios vêm da natureza. E se você usa algum sintético, você sintetizou baseado em algum que veio da natureza. Não existe medicina sem natureza. Não existe. Tem um livro do Michael Crichton, o cara que escreveu o Jurassic Park. Ele chama Micro. Esse livro foi lançado depois que ele faleceu. E ele é uma história, não é 100% dele. Ele escreveu em colaboração com outro autor, que eu não vou lembrar o nome agora. Que o importante é o Michael Crichton. E Michael Crichton, para quem não leu e não conhece, ele escreveu Parque dos Dinossauros 1 e 2. Eu vou falar dos que viraram filmes. Parque dos Dinossauros 1 e 2, A Esfera, com o Dustin Hoffman e o Samuel Jackson, o Libby não sei o que, e a Michelle Pfeiffer, ou a Sharon Stone? Acho que é a Sharon Stone. Congo, que é horrível. É dele a história. Enfim. E ele tem esse Micro. O que é? É a indústria farmacêutica. Os caras, isso aqui não se passa na floresta amazônica, é uma floresta... Acho que é... Tropical, subtropical. É tropical, acho que é ali perto da Flórida. Da Flórida não. Onde tem os vulcões lá que os caras surfam nos Estados Unidos? Havaí, isso. É Havaí ou Costa Rica. Acho que, ou os dois, acho que eles... Bom, enfim. O que os caras fazem? Eles desenvolveram uma tecnologia que encolhe as pessoas. Encolhe a um nível bem pequenininho. Homem-formiga. Homem-formiga, exatamente, Homem-formiga. Mas só reduzindo, só o micro, não o macro. Não transforma ninguém em gigante. Então o que os caras fazem? Eles vão lá na Costa Rica com um robô. Esse robô entra lá no meio do mato e ele corta um pedaço de solo de 1 metro quadrado. Por não sei quanto de espessura. E arranca todinho isso. E leva pro laboratório. O que os caras fazem? Eles encolhem os cientistas e põem eles para andar lá no meio, para achar substâncias que nós não temos acesso no tamanho no quântico que nós estamos hoje, nem ferramentas. Mas se você conseguir encolher uma pessoa e com essa pessoa encolher um microscópio com ela, ela vai conseguir ver uma coisa que o microscópio em tamanho real não consegue ver. É uma loucura, é muita fantasia. Porque em algum ponto a quântica já muda, já não, o que você vê já não é mais, o que você vê nessa distância não é aquilo que você vê da outra distância. Enfim, aí isso é outro assunto. Tudo para encontrar novas substâncias, enriquecer a tabela periódica da indústria farmacêutica para fazer novos remédios
ou criar novas doenças para se vender novos remédios. É bem legal. Assim, essa parte da fantasia é bem louco. A história é meio fraca. Mas é legal. Realidade aqui, assim, até hoje, por exemplo, o ser humano ele vai muito para a parte emocional, né, da compaixão humana com a vida em si, e perde muito da sua racionalidade da própria existência. Mas até hoje, assim, me fala assim, todo mundo só queria sair da pandemia, só isso. Mas hoje, o que realmente foi esse vírus? De fato, de onde ele veio, qual foi, assim... a gente não vai... É autoconspiração, a gente não vai saber... Não, o que eu tô falando, assim... Então, assim... foi... A conspiração maior diz que foi um acidente que escapou de um laboratório que estava manipulando o vírus lá o Ulu, eu não lembro o nome da cidade chinesa lá que... Esse vírus sempre existiu. Que diz que sim, ele sempre existiu. Mas ele estava sendo manipulado, né? Agora ninguém sabe... Então, o problema de você confirmar que foi um vazamento de laboratório você vai ter que explicar, primeiro, como vazou, porque você está mexendo com a segurança... Como é que é a segurança desse bagulho? Não. Como é que a OMS não está sabendo dessa segurança desse bagulho? E segundo, por que você está alterando esse bagulho? Então, sabe por quê? Pra que é? Que pesquisa? Se alterar, ele vai combater o câncer. É? Me mostra isso aí. Não, mas é muito louco, sabe por quê? É legal isso, sabe por quê? Assim, a grande massa do mundo não tem uma noção do que é a complexidade de você trabalhar com risco biológico. Você quer uma realidade que, assim, o controle de um espaço é muito complicado, não é fácil. Um exemplo de estudo biológico que tem da realidade abelha. As abelhas africanas hoje que a gente vê, essas ápias, que elas são africanas, tem estudos que falam que ela é muito mais agressiva do que muito mais agressiva do que era antigamente, do que é hoje. Só que ela teve um controle, só que ela vazou. Como você vai controlar uma abelha, mano? Uma fresta, qualquer coisa, uma que sai, mano, ela causa um risco que acaba mudando todo o ecossistema. Tem ficção baseada nisso daí. O cara produziu um gafanhoto lá e o bagulho escapou. Fodeu. Deu assim, Os Simpsons fez isso. Fez. Aquele que eles vão pra Austrália e o Bart leva um sapo. O sapo, quando ele chega no aeroporto na Austrália, o sapo escapa. Quando chega no final do desenho que eles vão sair da Austrália, tá inundado de sapo. Os caras estão empurrando o sapo com o rodo. Ele desequilibrou o ecossistema do bagulho. Mas isso aí, Isso é fato. A Austrália, eles têm um regime fudido de entrar bicho lá. Eles queriam matar os cachorros do Johnny Depp, mano. Não, mas sabe por quê? Porque senão desequilibra. Não, desequilibrou. Isso é fato real. Sim. O que você tá falando, eu sei. O que eu tô falando é que a ficção também tem casos assim. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, cara, você descontrola tudo. Sim. A Flórida, com as pitons. Tem lá, caçadores de piton. Por que as piton virou praga na Flórida? Alguém introduziu lá, né? Não era de lá, não era nativo. Daí ela começou, cara, a se reproduzir. Cresce sem predador, né, mano? Entendeu? Aí fodeu. Às vezes por causa de um idiota. Teve um caso brasileiro aqui que o imbecil trouxe uma naja pra cá. Mano, aí levou uma picada. Sorte que os caras conseguiram pegar a cobra e fazer um vírus. Aí você fala, qual que é a sua cabeça, mano, de pegar, trazer uma porra de uma naja? Você tá falando de uma naja que fodeu um cara. Aqui no Brasil os caras tentaram fazer... Quando o escargot entrou em moda, os caras tentaram, o brasileiro, filho da puta, pegar o africano. Foi lá e pegou a espécie africana, achando que de um caramujo que achou que ia... Não, vou pegar... Tóxico. Qualquer um serve. Trouxe pra cá, não serve pra comer. Aí ele viu que não ia dar em nada, ele soltou. Ele largou o bagulho, porque ele achou que... vai ficar aí. Virou praga, desequilibrou o ecossistema do lugar e os caras tiveram que começar a fazer caça predatória pra poder... Se não desequilibra. Isso aí em todos os níveis, Sabe onde acontece muito isso? Nossa. Caça predatória, é esse o termo? Quando você faz controle de praga? Tipo, o que virou uma praga, no caso? Igual tem lugar, igual os hipopótamos lá na Colômbia, que
que o Escobar levou pra lá, e aí quando ele foi preso, o bagulho ficou a Deus dará lá, e os hipopótamos tomaram conta do bagulho. Aí os caras liberou a caça pra matar. Isso não, acontece isso, por exemplo. Então isso não é caça não, caça predatória é caçar só pra... Não, aqui, é outra, é controle de populacional, na verdade. Aqui no Mato Grosso, assim, região ali, Pantanal, você pode se cada fazendeiro ali tem uma quantidade que ele pode abater de jacaré. Porque a superpopulação é alta, então... Assim, se não desequilibra, você... Sim, você permite... Nos Estados Unidos tem a temporada de caça, é justamente isso, pra você... Só existe essa necessidade de se manter o equilíbrio dos bichos na natureza, porque nós desequilibramos o bagulho. Exatamente. Se nós não estivéssemos nessa equação, o bagulho ia seguir... Não, como sempre seguiu. Não ia ter praga de caramujo africano no Brasil, não ia ter problema de abelha africana no Brasil, não ia ter problema de sapo invadindo a porra da Austrália, igual nos Simpsons. Mas, voltando à conspiração, essa, né, que também já vamos concluir. Quando você começa a discutir conspiração, é foda, mano. Assistam Watchmen. Watchmen é sobre... Watchmen é uma boa teoria da conspiração pra você ver dentro do universo dentro da temática de super-heróis. Alan Moore é foda. Porque... E assistam esse... Se você... Quem puder, né? Quem tiver o Max, o Efeitos Colaterais, que é muito bom. O Efeitos Colaterais é muito bom. Até o Jardineiro Fiel também é muito bom. Que você vê a trama em si, entendeu? Assim, usar o ser humano como cobaia. Né? Nossa. Então... Nossa, isso é fato. Isso é fato. Ué, o cara quando descobriu... Se vocês... Num desses documentários que eu vou colocar sobre o uso de substâncias psicoativas para tratamentos psicológicos, como o LSD, a história do LSD... Olha só, isso é fato. Isso não é história, isso é um fato. O cara, quando descobriu... Primeiro que a descoberta do LSD foi um acidente. O cara estava estudando um tipo de fungo, de trigo, seguindo o mesmo princípio da descoberta da penicilina. O cara, quando o Flemel descobriu a penicilina analisando o fungo, a galera decidiu, por anos pra frente, analisar outros fungos, porque vai saber o que se pode encontrar lá também. Sim. Então ele pegou um fungo X, que dá no trigo, e quebrou tudo que compunha aquele fungo. Uma das substâncias que ele encontrou foi o ácido lisérgico, não sei o que lá. E ele decidiu... Todos os cientistas, eles tentam, para aquelas que eles conseguem, eles sintetizam cada substância que compõe aquele elemento. O que é sintetizar? É você produzir mais daquele único elemento. Ou daquela coisa toda, mas de forma artificial. Então ele sintetizou uma quantidade de LSD. Produziu o LSD. E sem querer caiu na mão dele, na pele dele. E ele chapou. Quer dizer, não na hora. Ele falou que ele tava voltando pra casa, pedalando, e de repente a rua começou a subir. Bateu. Começou a subir assim a rua. Tirando a parte inicial do desespero do que tava acontecendo, porque a realidade tava derretendo na frente dele, a primeira coisa que ele lembrou quando ele voltou ao normal, dias depois, ou não, foram muitas horas depois, não sei se foi dias, mas foram muitas horas, foi a sensação de paz que ele sentiu, de tranquilidade, de calma, da mente dele, que é o barato, né? Que é o que a gente busca. É o Shangri-La da então, expansão. Ele decidiu, se ele sintetizou mais, e para entender quais seriam os outros efeitos que esse produto, essa substância teria nas pessoas, eles decidiram colocar em ampolas uma quantidade absurda, uma ampola cheia de LSD. Não, minto. Primeiro ele não era puro. Claro, vamos deixar claro que quando ele descobriu o que aconteceu com ele, ele entendeu, ele começou a testar nele mesmo microdoses, até ele encontrar uma onde ele sentia aquela paz, aquela calma, sem derreter a realidade. Então ele chegou a uma microdose. Então ele produziu essa microdose, colocou no correio e mandou pra galera. Pra casa das pessoas, mandou pelo correio. Aí chega lá, isso aqui é uma substância que estamos testando o efeito. Consome aí. Põe na bebida, põe na água, põe no suco, faz um bolo, um sorvete, chupa, move, não sei. Acha uma utilidade pra esse bagulho aí.
Olha, e hoje, anos depois, foi proibida. Tanto é que na época do Woodstock, o LSD ele era comercializado na porta, livremente. Custava $1, $1 um hit de LSD, porque ele não era proibido. Ele não estava classificado ainda como uma substância ilegal. Então a comercialização dele era liberada. Depois ele se tornou... Depois que a indústria farmacêutica, aí entra a conspiração, e o governo viram o potencial e para que ele estava sendo usado, mesmo não causando danos, proibiram? Não. Eu não quero o povo feliz, mano. Agora assim, uma substância legalizada que é totalmente que causa um efeito de bem-estar. E as pessoas consomem ela e é difícil às vezes ficar sem pra quem gosta, e eu gosto muito. E todo refinado, ele faz muito mal pra saúde. Mas o açúcar, você é louco. Ele é uma das substâncias que ela é mais... Ele é mais viciante que a cocaína, mano. Que a cocaína, entendeu? Você é louco. Entendeu? Assim, é impressionante, assim. As pessoas falam que é droga, o que é droga? Exatamente, né? O que é droga? Droga é tudo que, de certa forma, faz mal em excesso pro seu corpo. Não, porque você tem remédios que são classificados como drogas. Drogas é aquilo que alteram o seu organismo. Não necessariamente, assim, não é que ele vai alterar o organismo. Eu falo assim, os excessos que prejudicam tudo excesso. Não, mas... Porque se você, por exemplo, uma Coca-Cola, cara, ela é corrosiva. Só que ela também é totalmente viciante. Sim. A droga, quando eu falo a concepção de droga... Bom, ele está falando dosagem. Se você tá tomando o que você toma pro TDAH, se você toma 50 ml, para você é muito. Bom, para mim, o mais seguro é 30. Ela é classificada como uma droga, mas ela tem o efeito natural dela, não deve ser muito, tem o controle, e a droga, ela é uma medicação. Então, sim. Ok. Então, é porque assim, você tem... Quando você usa droga, é a mesma coisa que você pegar uma pedra de crack, uma heroína, um pouco de heroína, um paracetamol e um bud de maconha. Então, e falar, isso é droga. Então, tecnicamente, classificam tudo como droga. Todos são. Só que eu separo de forma diferente. Eu separo pra mim que o que é droga é sintético. Então, tudo que é pro sintético... Tudo que é natural, cogumelo e maconha, não é droga. Pra mim, não é droga. Não, até porque, sabe por quê? Por exemplo, no reino animal, qual que é os animais mais chapados? O golfinho, o urso... mamíferos. Você vê que, tipo... Então, o que vem da natureza, se você falar, aquilo ali deixa muito louco. É o cogumelo, é a maconha, pra mim não é droga. Então, agora... Qualquer coisa que é sintetizada... Eu também eu vejo... Eu não tô falando do processo de colher, secar e consumir. Sim. Não. Eu tô falando do processo de você misturar uma coisa com outra pra criar uma outra coisa. Exatamente. Sabe isso é droga. Seja o que for. Seja benéfica como o LSD é utilizado pra tratamentos psicológicos ou seja ruim como a própria heroína. Sabe por quê? É droga. Por causa da... O álcool é droga. O cigarro é droga. Não, assim... A gente veio da natureza. Sim. Não tem como a gente... Viver sem a natureza. Então, a natureza... Nem viver, nem prolongar a vida sem a natureza. Tudo que a gente tem de tecnologia, pode ser um computador, vem do reino mineral, vegetal, e você vai extrair de lá. Sim. Entendeu? Tem energia para você fazer o bagulho funcionar. Quando a gente fala dos refinados, quanto mais refinado, o seu organismo ele não absorve. Então, se a droga, quanto mais sintética... Não é que ela não vai fazer efeito, tipo assim, tem que ter um controle. Então, cada vez é difícil você fazer o quê? Experimentação com o humano. Então, tem muita coisa que é manipulada. Certeza. Porque você... E fora assim, pega uma medicação controlada, você vai ver assim, estou com depressão. Aí você pega na bula, cara, mas serve para Alzheimer. Eu tô com depressão... Porque essa... não, mas esses remédios tarja preta... A lista que ele serve é pra uma caralhada de tipo de... De outras coisas. De outras coisas, entendeu? É aquilo lá. Ele vai funcionar naquilo que vai precisar dentro do seu organismo. O que ele não precisa, ele passa direto. Eu tenho depressão, não tenho Alzheimer. Então o Alzheimer ele não faz nada. Então assim, não previne. Não tem essa ali também. Então ele previne? Não previne nada. Ele vai... Entendam. O remédio é pra curar uma coisa que tá ruim. Ele pode curar 5 coisas diferentes. Se essas 5 coisas estiverem zoadas. Se você tem uma coisa que tá zoada, as outras 4 ele não vai fazer nada.
Não vai interferir em nada. Quer dizer, tem alguns que têm efeitos colaterais, acabam prejudicando outras coisas. Você ganha... Você ganha de um lado... Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. É isso. Não existe almoço grátis. É por isso que, assim... Só pra resumir... Mas teste? Cara, nós somos a geração que a gente viu surgir a notícia de alimentos transgêneros. Transgênicos, transgênero. Transgênero é outra coisa. Transgênicos. Aí um dia a gente tá assistindo a televisão, Jornal Nacional, a debate sobre a soja transgênica. Porque como isso vai impactar no ser humano, o que... Mano, tá aí essa porra, então, velho. Não, porque a soja transgênica é alterada geneticamente. Mas por que ele é alterado geneticamente? Para ela crescer mais forte, resistente a pragas, para ter mais proteína disso ou daquilo e não sei o quê. PPP. Resumindo, nós estamos pegando uma coisa natural e estamos mudando a estrutura genética dela para ter benefícios em outras partes onde ela está perdendo agora. Nós não sabemos qual vai ser o impacto na digestão humana em cima dessa nova molécula. Faz ideia, filho. Foda-se. Mete aí. Entendeu? Tá aí. A gente tá consumindo o alimento transgênico já há mais de 20 anos, controle. Porra de controle nada. Porra de controle, mano. Você pergunta pra... Você pega o símbolo aí do transgênico, coloca na tela. Essa soja de Chernobyl, mano. Você pega o símbolo, põe... Cara, as pessoas pegam, elas não sabem o que é aquele símbolo. Tá lá. Não, a nutricionista falou que eu preciso diminuir o sódio para não sei quantos miligramas por dia. Aí ela olha lá atrás, tem toda aquela tabela periódica mas ela olha o sódio. Isso aqui eu posso comer. E não vê, aí tem sódio, aí pra baixo tem amônia, tem urânio, tem aquela que faz com a semente da mamona, que os caras no Breaking Bad faz o veneno, ricina. Mano, isso. Enfim. Óleo de rícino. Não, isso é outra coisa. É o que vem da mamona. Óleo de rícino? Não. Óleo de rícino é o que eu tomava pra anemia, que é aquele óleo de fígado de bacalhau. Bom, enfim, sei lá, mano. Enfim. Então, você vê assim, no geral... Conspiração, essa hoje foi farmacêutica. E a gente acaba entrando em outras, né? Mas essa é a ideia. Então a minha opinião é, se você achar esse cogumelo mágico... Me mande um e-mail. Não, primeiro procure... O que eu faria? Tentar produzi-lo em alta escala e rápido. De alguma forma. E não começar esquece a fase de teste. Eu ia fazer igual a mulher, testar é o caralho. Eu ia pegar na... Foda-se. Eu sei o que eu faria agora, depois de... Eu ia produzir um montão. Então... Ia despejar de alguma forma de uma vez só. E deixar o bagulho fritar, mano. E já disponibilizar a forma das pessoas criarem o bagulho, elas fazerem a experiência delas, mano. Disseminar pros quatro ventos. Isso, foda-se. Transformar todo mundo em imortal, mano. E ver o que acontecer. Deixar o pau torando. Imagina, porque o poder curativo desse cogumelo é um negócio absurdo do tipo... Pelo que se quase ressuscita e cura, por exemplo, fratura exposta, eu não preciso mais comer, parceiro. Eu não preciso mais me alimentar. Eu como um desse por dia, já era. Todos os meus nutrientes, tudo que eu preciso pro meu corpo tá lá. Eu vou resolver o problema da fome. Eu vou resolver o problema da saúde. Mas pode ter efeitos colaterais. A galera pode ficar meio maluca vendo coisa. Mano, entenda, não é só você que tá vendo coisa. Tá todo mundo vendo coisa. Aceita e continua vivendo. Interaja com essas coisas. Aprenda a viver com essas coisas. Faça igual o John Nash no Uma Mente Brilhante. Aprenda a conviver com as suas esquizofrenias. Eu acho que é importante... E ganha o Nobel. É sempre carregar um no bolso e não levar um headshot. Isso é verdade. Fora isso que se dane. Isso é verdade. O SAMU vai ter O SAMU vai ficar... Os caras vão ficar andando com o cogumelo. Tipo, teve um acidente, não sei o que. O cara chega lá e enfia na boca do cara. Tá. Levanta porque... faz parte. Mas eu acho que eu faria mais ou menos isso. Fazia o meu kit eterno ali pra me poder. Só que, mano, ia jogar... Ou então eu não ia passar pra ninguém. Ia virar o Drácula. Ia viver milênios ali. Ou então eu ia molar um esquema. Porque, se você tem tempo... Se você não precisa mais comer... Se você não precisa mais beber água... Você pode viver em qualquer lugar. Você pode se isolar em qualquer lugar. Então você pode se isolar no lugar onde você vai produzir esse bagulho em larga escala. E mesmo que seja daqui 200 anos, que pra você o tempo biológico já não faz diferença,
Aí sim você tem tempo suficiente pra criar uma forma de distribuição desse bagulho que é um tiro só, plau, que não dá nem tempo da galera tentar controlar. Literalmente criar uma pandemia de um cogumelo mágico que cura todo mundo. E ver o que acontece. E depois ver o que acontece. Porque outras pessoas vão fazer experimentos com esses bagulho. Outras descobertas serão feitas. Ah, sim. Mas... Primeira coisa que eu ia fazer, Conan, era me afastar da humanidade. Eu me isolar. Que como... Imagina, eu posso viver pra sempre. Eu não vou viver em sociedade. Eu vou virar o Chuck Norris, o espírito da floresta. Rumble, Chuck Norris e... Aquele que ele segura a serra elétrica, que o cara tá cortando a árvore, de repente para, a hora que olha, ele segura com aquela roupa de indígena americana, segurando, ó. Ele trava a serra elétrica. É o espírito da floresta? Acho que é. Não lembro. Enfim. Conan, alguma consideração final? Caso alguém a encontrar, eu tô recebendo propostas de teste. Manda pra nós. Manda pra nós. Eu acho que a pegada assim, o autoconhecimento é poder, né? Então se você saber o que você está consumindo, acho que é poder, né? Acho que faz essa reflexão. Saber se questionar, né? Eu acho que a saúde mental ela é importante. Eu acho que saber questionar tudo. Aí é ver de vingança. Questione tudo. Se conhecer, né? Acho que todo o excesso ele é prejudicial à saúde. Nada em excesso faz bem. Isso é fato. E sejam felizes a vida, porque, pô, daqui a gente não leva a nada. É isso aí. Eu não vou falar usem drogas. Mas... Sejam felizes. Mesmo porque não existe um adulto hoje que não use alguma droga, algum tipo de droga. Seja recreativa ou medicinal. Por isso que eu falo que a droga é muito subjetiva, né? Porque se você bebe, você usa droga. Se você toma melatonina pra dormir, você usa droga. Então não tem jeito. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda opinião. E é isso aí. Deixa rolar, let it rip, galera. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço e até outra vez. Valeu. É isso aí.